Capítulo 5 O Pequeno Lorde das Estradas. Para o pequeno Wat, o mundo de Westeros não era feito de castelos altos, dragões de pedra ou canções sobre donzelas em torres. O seu mundo terminava na altura dos joelhos de um homem adulto. A vida ao nível do chão era uma existência de poeira, lama e couro, onde a sobrevivência dependia da habilidade de ler as intenções de um estranho pela forma como ele assentava o calcanhar na terra. Wat passava os dias acocorado sob carroças ou escondido entre fardos de feno em Ashford, observando o desfile incessante de calçados que passava por ele. Havia as botas dos nobres, feitas de couro de vitela tão macio que parecia seda, tingidas de cores absurdas como carmesim ou azul celeste, e sempre, invariavelmente, limpas de qualquer mácula. Aquelas botas caminhavam com uma leveza arrobrente, como se o chão fosse indigno de as tocar. Depois, havia as botas dos soldados, pesadas, reforçadas com taxas de ferro, sempre cobertas por uma crosta de lama seca de 1000 léguas de marcha. O cheiro delas era de sebo de carneiro e guerra. Wat odiava essas botas. Elas eram dadas a pontapés rápidos quando um órfão faminto chegava perto demais de um cavalo de raça. Wat tinha 12 anos. Ou talvez 13. A fome tinha o hábito de encolher o corpo e confundir a memória. Os seus próprios pés estavam descalços, as solas tão endurecidas pelas pedras da estrada do rei que ele podia caminhar sobre brasas sem sentir calor. O seu estômago era um vazio ruidoso que parecia devorar as suas costelas por dentro. Foi essa fome que o levou, na calada de uma noite úmida, até a tenda improvisada nos limites do acampamento, onde um gigante dormia sobre as estrelas. Wat observara Dunk durante todo o dia. O gigante tinha botas que eram verdadeiros tesouros para um ladrão de rua. Eram imensas, feitas de um couro de boi robusto que, se cortado e vendido a um remendão, poderia render comida para um mês inteiro. Naquela noite, o silêncio de Ashford era apenas interrompido pelo ladrar distante de cães e pelo ressonar rítmico que vinha da direção do gigante. Wat moveu-se como uma sombra dentro de outra sombra. Ele não respirava, ele deslizava. Aproximou-se dos pés do gigante que sobressaíam da manta curta. As botas estavam ali, ao alcance dos seus dedos magros. Ele estendeu a mão, o coração batendo contra os dentes, e segurou o cano da bota esquerda. Foi então que ocorreu o furto fracassado. Antes que Wat pudesse sequer puxar o couro, algo frio e rápido como o bote de uma serpente fechou-se em torno do seu pulso. Onde pensa que vai com isso, rato? Uma voz jovem, mas cortante, sussurrou no escuro. Wat soltou um grito sufocado, mas uma mão pequena e firme tapou-lhe a boca. Egg surgiu da penumbra. A sua cabeça raspada refletia a luz da lua como um crânio polido. O garoto era menor que Wat, mas movia-se com uma agilidade e uma confiança que o órfão nunca vira num escudeiro. Com um puxão seco, Egg arrastou Wat para a luz da pequena fogueira que ainda ardia em brasas. Dunk acordou com o alvoroço, sentando-se abruptamente. A sua massa física, mesmo em repouso, era aterrorizante. Ele olhou para o garoto trêmulo e para a bota que Egg ainda segurava. Ele estava tentando roubar o teu couro, Dunk, disse Egg, os olhos brilhando com uma severidade real. Devíamos levá-lo ao mestre de armas. Podem cortar-lhe a mão por isto. Wat começou a chorar, um som abafado e patético. Ele sabia o que acontecia a ladrões em Ashford. O aço dos carrascos era tão frio quanto o ouro dos lordes. Mas Dunk, o gigante de olhar manso, não se levantou com fúria. Ele esfregou os olhos, bocejou e observou as costelas salientes de Wat, visíveis através da túnica rasgada. Em vez do castigo esperado, Dunk suspirou. Foi o início de A Lição de Moral. Se cortarmos a mão dele, Egg, ele nunca poderá trabalhar, disse Dunk, a voz grave vibrando no chão sob os pés de Wat. E se ele não trabalhar, terá de roubar com a outra mão. É um ciclo que só termina na forca. Dunk levantou-se, a sua altura forçando Wat a inclinar a cabeça tanto que o seu pescoço estalou. O gigante caminhou até o cavalo velho, o trovão, que resfolegava calmamente nas proximidades. Tu tens mãos ágeis, rapaz. Usa-as para algo útil.
Amanhã, ao amanhecer, vais escovar o trovão e o passo ligeiro. Vais limpar os cascos deles e assegurar-te de que não há uma única palha nos arreios. Se fizeres um bom trabalho, terás metade do meu ensopado e um canto seco para dormir. Se fugires, bem, o Egg corre mais depressa do que tu, como acabaste de descobrir. Watt ficou paralisado. Trabalho honesto era um conceito estranho para quem vivia de restos, mas o cheiro do cavalo e a promessa de ensopado eram âncoras mais fortes do que o medo. Durante os dias seguintes, Watt tornou-se uma extensão da sombra de Dunk. Ele descobriu que, embora o gigante fosse pobre, ele tratava os seus animais com um respeito que os grandes lordes reservavam apenas para os seus primogênitos. Watt aprendeu a sentir o calor do dorso do cavalo sobre a escova e a satisfação de ver o couro brilhar após horas de esforço. Contudo, Watt não era apenas um trabalhador, ele era um sobrevivente das ruas, e a sua audição era o seu maior dom. Enquanto se movia entre as tendas dos cavaleiros ricos para buscar água, ele tornou-se o espião do povo. Watt percebeu que ninguém notava um órfão com um balde. Ele era invisível para os cavaleiros que poliam suas espadas e para os esquídoros que fofocavam sobre as fraquezas dos seus senhores. Numa tarde, enquanto limpava a lama das botas de um mercenário perto da tenda de Sir Stephen Fossaway, Watt ouviu algo crucial. O cavalo de Sir Humphrey tem uma ferida escondida no boleto direito, sussurrou um esquídero a outro. Se a carga for longa, ele vai claudicar. E o grande gigante que bateu no príncipe, ouvi dizer que o cavalo dele é velho e lento nas curvas. Watt memorizou cada palavra. Ele correu de volta para Dunk e Egg, as palavras saindo da sua boca como uma torrente. Ele contou-lhe sobre os pontos fracos das montarias dos oponentes, sobre quem estava bêbado na noite anterior ao duelo e sobre as lanças que tinham madeira de acho duvidosa. Ele não é apenas um cavaleiro, Dunk, comentou Egg, impressionado. Ele é um mestre dos espiões em miniatura. Pela primeira vez na vida, Watt sentiu que o seu conhecimento do nível do solo tinha valor. Ele não era mais apenas um rato a fugir de botas. Ele era uma peça no tabuleiro, alguém que ajudava o gigante a manter-se vivo num mundo que o queria morto. Na última noite em Ashford, após o terrível julgamento de Sete, que deixou marcas no corpo de Dunk e no coração de todos, o grupo preparava-se para partir. O ar estava pesado com o luto pelo príncipe Baelor e os sinos da cidade dobravam num lamento constante. Watt estava junto à carroça, com os olhos baixos, esperando o momento em que seria dispensado para voltar à sua vida de mendicidade. Egg aproximou-se dele. O garoto tinha uma expressão solene. Ele retirou da sua bolsa um objeto pequeno, embrulhado num trapo de linho. Dunk diz que um homem deve ser capaz de se defender e de cortar o seu próprio pão, disse Egg, estendendo o embrulho. Watt abriu-o com as mãos trêmulas. Era o presente de Egg, uma pequena adaga com o cabo feito de osso de veado, polido até ficar macio como marfim. A lâmina era curta, mas o aço era bom, refletindo o brilho das estrelas. Não era uma arma de guerra, mas era a primeira coisa que Watt possuía que não fora roubada ou achada no lixo. Pertenceu a um parente meu, disse Egg, com um meio sorriso enigmático. Usa-a bem, Watt, e lembra-te, a honra não está nas botas que calças, mas no caminho que escolhe seguir. Watt segurou a adaga contra o peito. Naquele momento, ele não se sentiu como um órfão esfomeado. Pela primeira vez, ele se sentiu como um homem de armas, um protetor da sua própria vida. Ele viu Dunk montar o trovão e Egg subir para a carroça. O gigante olhou para ele e acenou com a cabeça, um gesto simples que carregava mais peso do que qualquer título de lorde. Dunk e Egg partiram, desaparecendo na bruma da manhã que subia do rio. Watt ficou para trás, sozinho no campo agora vazio de Ashford, onde apenas as marcas das tendas permaneciam na erva pisada. Mas ele não estava mais a olhar para o chão em busca de restos. Ele olhou para o horizonte, sentindo o peso da adaga na cintura e o calor do ensopado ainda no estômago.
Ele sabia que as botas de nobres continuariam a passar por ele e que a lama continuaria a existir. Mas Watt, o pequeno lorde das estradas, agora caminhava com um propósito. Ele tinha uma história para contar, a história de um gigante que não batia em crianças e de um garoto que dava presentes de ouro e osso. E enquanto o sol subia, iluminando o mundo acima dos joelhos, Watt começou a caminhar não como um ladrão, mas como alguém que finalmente aprendera que a estrada pertence a todos aqueles que têm coragem de a trilhar.